Uniprime apresenta Bom Vivan Ano 18. Oferecimento: Continente Shopping. Oats. Claro, você merece o novo. Kia Power Imports, o poder de surpreender. Óticas Carol, enxergar bem muda tudo. E Viva Florianópolis, SC 401, Shopping Casa e Design. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Bom Vivan, diretamente do Estúdio 2 da TV BV para todo o estado de Santa Catarina, em alta definição, aí na sua televisão ou através da internet nas nossas redes sociais, plataformas do Facebook e também do YouTube. O programa de hoje está especialíssimo. A gente vai conversar com uma professora da língua portuguesa, faz o maior sucesso na internet, Chayane Farias. Tudo bem? Tudo bem, Léo. Que prazer te ter aqui depois de conhecer o teu trabalho, tantas vezes pela internet, cheia de gestos, cheia de pensamento. Você que desenvolve uma linha de educação muito especial e que auxilia na vida das pessoas, e hoje te conhecer pessoalmente. Prazer. Prazer em te conhecer também, prazer na oportunidade de estar aqui, a gente poder conversar um pouquinho sobre educação, um pouquinho sobre esse meu trabalho que eu desenvolvo na internet há tanto tempo, que eu gosto tanto de fazer, a questão dos vídeos, dos gestos. As pessoas me conhecem muito por isso, né? As dancinhas do TikTok, agora o Reels, então tudo que envolve a tecnologia com a educação, que eu sou apaixonada e sempre entusiasmada. A educação é a coisa mais importante que qualquer sociedade pode ter. Ao mesmo tempo, ela é algo, talvez, das coisas mais tradicionais da nossa vida. A tradição, em algum momento, ela também pode ser uma grande dificuldade, porque a necessidade de se atualizar, de se comunicar para essa juventude, para as pessoas que vivem o ano de 2021, ela é muito diferente dos anos 60, 70 e 80. E você parece que já sacou isso. A sua ideia começou daí, a sua comunicação com alunos, dessa maneira que as pessoas te encontram nas redes sociais, ela é muito diferente daquele professor que chega na sala de aula, que fala de uma maneira ponderada. O ensino tradicional, O ensino tradicional. Então, a ideia começou, foi, como eu vou dizer assim, foi sem pensar no que poderia acontecer. Eu comecei na região de Governador Celso Ramos, assim que o Instagram, né, foi uma ferramenta que as pessoas começaram a usar. Depois de um tempo ele acabou habilitando o vídeo. E eu usei no início o Instagram para dar comunicados à comunidade. Então, se acontecia alguma coisa, uma mudança de aula, um aviso de prova. Ali eu comecei a perceber que as pessoas erravam muito nas redes sociais e que eu deveria fazer algo não somente pelos meus alunos, mas para a comunidade, porque como eu tenho esse jeito, assim, eu falo muito, eu falo com todo mundo, eu até brinco, né? Eu digo assim, olha, se fizer um convite, o problema é que eu vou aceitar. Então, eu acabo tendo, todo lugar que eu estou trabalhando, eu me envolvo muito na comunidade, sempre, isso é uma característica minha. Eu gosto muito da comunicação, eu gosto de conversar com as pessoas. Então, eu pensei, bom, se é que as pessoas compraram tanto a ideia de avisos escolares e elas erram muito nas redes sociais, eu comecei com as dicas. Essa ideia de começar com as dicas foi primeiro uma quebra de paradigmas, porque eu acredito muito que a educação, ela não evoluiu, né? Nós temos o seu pai provavelmente teve a mesma educação, o mesmo estilo de educação que você vai, né, e eu, o mesmo estilo de educação que os meus pais. E eu pensei, se a nossa geração mudou tanto, como que a gente continua tendo o mesmo estilo de educação? Alunos sentados, quietos, o professor dando aula, dando ordens, e aquela coisa monótona e muitas vezes chata. E a gente sempre encontra pessoas, eu sempre encontro pessoas que dizem, eu matei muito na escola, eu não tive um ensino médio forte, mas não só porque eu não entendia, mas eu não gostava. Na maioria das vezes as pessoas não gostam de aprender, elas não gostam da educação tradicional. Então, quando eu cheguei com a ideia de revolucionar do meu jeito, ou de algum jeito que captasse o aluno por exemplo, eu estou rolando aqui o Instagram, que hoje é a minha ferramenta mais forte, o Instagram e o TikTok, eu encontro uma dica de português sem a intenção de encontrar uma dica de português. Então, essa ideia entra na linha da curiosidade da vida. As pessoas olham e, recentemente, esta semana, eu postei um vídeo sobre abreviar o atenciosamente, que não é ATT ponto, é AT.TE, e todo mundo usa ATT, e chove de comentários do tipo, meu Deus, eu nunca aprendi isso na escola, eu ia morrer sem saber, eu vou usar o certo e as pessoas vão achar que eu estou errando. Então, é uma quebra de paradigmas de colocar a dica, de colocar um mau uso na versão correta,
na cara das pessoas, sem elas pedirem. Só que, claro, ao mesmo tempo que a gente quebra uma coisa que é tão tradicional, que é a educação, a gente encontra um outro movimento que é de pessoas que não aceitam essa quebra de paradigmas. Calma, esses são os haters, a gente já vai falar sobre eles. Quando as pessoas te olham e te veem, é uma mecânica tão diferente e tão especial. Esses 100 mil, mais de 100 mil... Você esperava ter mais de 100 mil pessoas te seguindo numa plataforma digital? E não gente só da comunidade que você iniciou, não só da cidade que você nasceu, não só do estado que você pertence, mas de todo o Brasil. As pessoas começam a fazer uma conexão com o seu trabalho que poderia ser tão... eu não vou usar o termo pequeno, mas tão... Fechado, restrito a uma sala de aula, e de repente, só para uma se transforma numa coisa tão ampla. Então, vou te falar que no início, a minha primeira motivação, eu não imaginei que... Quando eu vi as primeiras movimentações do pessoal gostando e falando, que legal, né? Você fala bem, gostei da dica, eu pensei, eu posso crescer. E aí é uma característica minha de tentar fazer bem tudo aquilo que eu faço. Então, a minha intenção hoje, claro, é sempre expandir, tanto para alcançar pessoas, quanto por uma realização profissional. Né? Hoje eu TikTok, Instagram, TikTok eu acho que 260 mil seguidores, eu passei mais ou menos disso. O Instagram 117 que fechamos hoje. E o YouTube, que é uma plataforma que monetiza, né? Porque aquela ideia, quantidade de seguidores não paga boleto, mas existe muito trabalho por trás da internet que a gente consegue, de fato, a sua doação fazer. É imensa. A sua doação para que isso aconteça é imensa. 24 horas, né? Já existe uma equipe atrás da Chay? Eu tenho algumas pessoas que trabalham comigo. Eu tenho muitos trabalhos que eu faço paralelamente, né? A parte de coordenação escolar, hoje, onde eu passo a maior parte do meu dia. Eu tenho uma equipe que me ajuda em relação à questão de conteúdo, a divulgação. Tem plataformas hoje que eu entro na plataforma somente para gravar, entrego todo o conteúdo e a edição é com eles. Por exemplo, a Redação Online, a maior plataforma que tem de correção de redação no Brasil, que é a Catarinense, que é uma startup que fica aqui na ACAT, em Florianópolis, e eu sou a conteudista principal. Então, são vários caminhos que a gente tem que a internet nos leva, né? Muitas vezes o professor acredita que é só sala de aula e 25 anos de carreira e aposentadoria. E a gente tem muitas outras possibilidades. E com isso a gente ajuda muitas pessoas. Então, de fato, sair disso que tu falou, uma abrangência pequena, que não é pequena porque a gente vai impactar vidas e isso é importante, mas a gente olhar as nossas perspectivas e parar de ver a educação como um fardo pesado. Hoje, no nosso Bom Ivan, preciso pegar um time quando ela respira, porque ela fala muito rápido. Muito. Quer realizar os seus sonhos sem comprometer o seu orçamento? A Uniprime traz 5 motivos para você investir em consórcio. Sem juros, simples de realizar e do seu jeito, com garantia e segurança, além de ser um bom planejamento. Converse com o seu gerente Uniprime e conheça a modalidade que vai te levar a realizar o seu sonho com segurança e facilidade. A Uniprime fica no coração da Ilha da Magia, na Rua Padre Roma, número 482, Sala 1, telefone 3213-5900. Um lugar mágico que fica entre o céu e o mar. Um lugar de sonhos e de memórias. Pessoas que guardam no coração os segredos para ir mais longe e prosperar. Quem é daqui também não esquece da fé, do orgulho e do trabalho. Um povo que sabe que a hora de crescer é agora. Uniprime. Chegamos para cooperar. Chegamos para crescer junto com você. E a concessionária Box Motocicletas, com 31 anos de atividade, representa em Santa Catarina as marcas Dafra, KTM, entre outras. A Box também atua fortemente no segmento de multimarcas com opções de motos em todos os estilos. E para atender com excelência seus clientes e amigos, a loja conta com uma das assistências técnicas mais equipada e bem treinada do Brasil. A Box Motocicleta está localizada na Rua Capitão Euclides de Castro, 94, bem na frente do Parque de Coqueiros, aqui em Florianópolis. Você está assistindo Bom Vivan com Léo Coelho. Oferecimento: Imperatriz Gourmet, aqui sabor é viver. Harmonize Home Decor, Avenida Mauro Ramos, 1970, Beira-Mar Office, Florianópolis. Werner Coifer. Unilux, transformando espaços em ambientes.
Centro Auditivo Ceane. Ouvir bem é viver melhor. Como é bom ouvir bem, não é mesmo? Você sente dificuldade para ouvir? Nós, do Centro Auditivo Ceane, podemos te ajudar. Trabalhamos com aparelhos de tecnologia suíça e alemã, confortáveis, discretos e uma qualidade sonora incrível. Acompanhamento fonoaudiológico, atendimento a domicílio e as melhores condições. Entre em contato com a gente, estamos te esperando, porque ouvir bem é viver melhor. Você que adora SUV e é apaixonado por design, precisa conhecer o Kia Sportage 2022. Um carro que não para de conquistar fãs no Brasil e no mundo. Mais bonito da categoria, o Kia Sportage traz inovações de um SUV conectado com o seu tempo e conforto premium. Conheça o Kia Sportage 2022. Impossível não se apaixonar. Seja para o dia a dia ou para ocasiões especiais, o Imperatriz Gourmet tem os melhores produtos. Vinhos nacionais e importados, frutas e verduras fresquinhas todos os dias, uma padaria e uma cafeteria com doces e salgados sempre saindo do forno, além de lanches rápidos. Tudo o que você precisa e procura em um só lugar. Venha conferir e experimentar. Imperatriz Gourmet. Aqui, sabor é viver. Chayane Farias, professora da língua portuguesa, fazendo parte do nosso programa hoje. Olha, se você quiser segui-la, eu acho que é muito bacana. Ô, Chay, por que o brasileiro fala tão errado e falar tão errado? Eu não sei se a gente está fazendo certo de falar que está errado, ou entra a língua colonial, entra uma realidade do povo tão difícil. É claro que existem alguns erros e equívocos que o nosso ouvido, na hora ele estufa, ele grita. Mas o brasileiro, ele infelizmente não fala um português. Eu não digo nem incorreto, porque é uma língua difícil. Quando a gente te ouve falar, a gente percebe o quanto é difícil, porque você não erra. Mas o dia a dia existe algumas coisas que podem ser toleradas ou que entram no lado coloquial. E existem aqueles erros assim que realmente são básicos, que falta conteúdo, falta base do ensino. O problema nosso nasce lá no início, quando a criança, desde a sua alfabetização, por exemplo? Se a gente pensar numa perspectiva histórica, a gente tem muita influência. Né? Então, para começar, somos brasileiros e falamos uma língua de outro país, uma língua portuguesa. Dentro dessa língua portuguesa, olha quantas influências nós tivemos. Né? Aqui na região sul, muita influência alemã, muita influência italiana. Se a gente pensar só o estado de Santa Catarina, nós temos comunidades hoje que ainda preservam o alemão, que ainda falam o italiano. Então, tudo isso faz com que nós não tenhamos uma regularidade na nossa fala. As nossas influências e, claro, tudo que a gente ouve acaba tendendo a reproduzir. Fora isso, existe toda uma questão da base, hoje, que eu consigo falar porque eu já estive lá dentro, né? Que é uma base que muitas vezes nós não temos pessoas preparadas para ensinar. Com esse despreparo, uma pessoa que não muito sabe, também não muito ensina. Então, a gente tem, digamos, um problema estrutural de educação. Nosso problema de base não é apenas com a captação do aluno, é também com a parte... Com o próprio profissional que está lá. Né? Muitas vezes nós temos profissionais... Falar isso é tocar no dedo da ferida da educação? É tocar, porque a gente, além de entender, né, e não fechar os olhos para que existe um problema estrutural da educação, é olhar para a responsabilidade de cada indivíduo. E eu, enquanto professor, seja eu onde eu estiver, que tipo de trabalho eu estou desempenhando? Eu sempre pergunto, quando eu encontro qualquer professor, você é professor porque você gosta, porque você tem vocação ou porque foi o acaso da vida? Muitas vezes, Léo... Caiu de paraquedas? Caiu aqui, era um curso um pouco mais fácil de entrar na universidade, um curso às vezes um pouco mais barato, porque a educação e todas as licenciaturas acabam sendo estigmatizadas e as pessoas muitas vezes são professores. Eu sempre pergunto, por paixão ou porque aconteceu? Né? E fora isso, claro, toda uma questão salarial, mas eu vejo sempre como uma questão de olhar a perspectiva que a gente tem além. Né? Eu acho que essa mudança ela tem que acontecer no professor para que ele reflita no seu aluno. Uma pessoa insatisfeita gera outras pessoas insatisfeitas também. Né? E aí a gente entra num campo um pouco mais complicado, mas é uma visão. Papo é bom, ela é inteligente, convido para você aí segui-la nas redes sociais.
Como é que é o seu nome? @professora Chayane Farias. Chayane Farias, ou Chayane, o I é com Y. E a gente vai voltar a falar um pouquinho mais com a Chay, mas eu sei que você gosta, Chay, de estar sempre bonita, né? Você está sempre arrumada. Nas redes sociais você usa filtro, mas quando veio dar entrevista hoje aqui, se preparou. Ou estou enganado? Adoro. Adoro. Inaugura nos próximos dias, no mês de outubro, a Perfect Skin by Isa Bianchi. Uma clínica com um conceito de alto padrão que irá trazer tudo o que há de mais moderno neste segmento. O endereço da Perfect Skin by Isa Bianchi é no edifício Queiros Beira-Mar Office, na Avenida Mauro Ramos, 1970, bem no centro de Florianópolis. Nos próximos dias, a gente vai mostrar todas as novidades, porque a Perfect Skin veio para revolucionar. Uma clínica conceito que está abrindo agora no mês de outubro em Florianópolis. Perfect Skin, a clínica conceito de Florianópolis, chegou com a força e a elegância de uma pérola rara. Ela vai cuidar de você como uma joia preciosa. Que luxo! Perfect Skin by Isa Bianchi. O nosso Bom Vivan tem o oferecimento da Eviva, essa loja maravilhosa que fica situada na SC 401, dentro do Shopping Casa e Design. Mandar um beijão para a Saviane. E olha, se você está pensando em fazer uma reforma, se você adquiriu um apartamento novo, uma casa, faça uma visita na Eviva, porque lá a equipe é treinada, os materiais são de primeira, de altíssima qualidade, e a loja, o showroom, tem uma atmosfera que eu tenho certeza que você vai ficar apaixonado. Visite uma Eviva perto de você, aqui em Florianópolis, na SC 401, no Casa e Design. A equipe é maravilhosa, eu tenho certeza que você vai ficar encantado. I would say that I love my Boulder Continente a lot. For me, not only a place that I go every day, but also a second home of mine. We are always doing something really cool. Not only reading about it, they listen to my questions and stimulating our own ways to speak and to think. Você está assistindo Bom Vivan com Léo Coelho. Oferecimento: Sacaro Florianópolis, Design Habitat, Empório da Cozinha, Eletros Gourmet, Arquitetura do Sono, Dormir Bem, somos especialistas, Lojas Karsten, Florianópolis e São José. Aí, Chayane Farias, nossa entrevistada, professora da língua portuguesa, faz um imenso sucesso nas redes sociais. Não para de falar, uma menina cheia de energia. Não a convide para nada, porque ela vai aceitar. Chay, é importante a gente falar da revolução que é necessário na educação. E uma das suas propostas é essa. Você tem uma metodologia, um curso, uma proposta para que as pessoas aprendam o português de uma maneira diferente e especial. Queria que você falasse um pouquinho do que é esse seu projeto e de como é que as pessoas podem estar inseridas. Então, hoje eu trabalho com dois caminhos de projetos, tá? O primeiro projeto é voltado realmente para mudança da educação. Então, hoje eu trabalho com mentoria para professores. A ideia é de ajudar professores a desenvolverem um lado digital. Não somente preparar professores para postarem dicas ou trabalharem na internet, mas ajudar o professor a como hoje se inserir nessa educação híbrida, e a pandemia veio para mostrar que a gente tem que saber as ferramentas digitais para utilizar, né? Não dá mais para a gente ficar passando matéria no quadro e mandando um aluno copiar num movimento totalmente automático que acaba não gerando um aprendizado. Então, trabalho nessa linha porque eu acredito muito que a educação tem muito a mudar e eu quero fazer a minha contribuição. Então, por isso eu atuo hoje com as mentorias e formação de professores, tudo pelas minhas redes sociais, professores que me seguem e gostam do meu trabalho. E a minha segunda, que é a que toca muito fundo também no meu coração, que é o ensinar português de forma divertida, com métodos meus de memorização, por exemplo, para que as pessoas falem e escrevam melhor.
Então, hoje, quando eu tenho um curso que chama Português Sucesso, que ele é baseado em você falar e escrever melhor. As dúvidas do dia a dia, as situações que causam confusão, geralmente tudo que tem som parecido confunde. Quando a gente fala um agente junto, agente separado, confunde. Um senão, senão boa junto. Viagem, o G e o J. Boa viagem. Quando eu falo que existe viagem com G e viagem com J, as pessoas ficam me olhando surpresas. Vai viajar é com J, boa viagem é com G. Exatamente. É tão doido. Agora, quem ligou a televisão agora, está aqui na TV BV assistindo essa maluca, processando tantas boas informações para as pessoas de casa, uma professora de língua portuguesa, repleta de boas energias, repleta de boa intenção. E aí, por incrível que pareça, nas redes sociais, tem gente que condena, tem gente que se incomoda, tem gente que perde o seu tempo para ir lá reclamar dessa sua metodologia, mas principalmente dessa sua essência. É louco isso, né? É porque as pessoas elas delimitam tudo numa régua, né? A minha régua é essa, eu acredito que aquele é o certo, e eu começo a julgar as pessoas que fazem o que eu não esperava. Então, quando a gente entra na internet, a gente tem que entrar com a cabeça bem tranquila, ter muita segurança do que a gente faz. Então, eu penso assim, se eu acredito no que eu estou fazendo, a crítica não faz diferença para mim, né? Tem pessoas que se abalam muito com a crítica e às vezes até dão um tempo da internet em relação a isso. Você tem um pensamento muito interessante vindo do Leandro Carnal que eu gostaria que você passasse para os nossos telespectadores. Então, eu sempre falo assim, que é uma fala do Leandro Carnal que quando eu ouvi fez muita diferença para mim. Que é quando a gente tem plena consciência do nosso ser e daquilo que a gente faz, a gente não se ofende. É aquela velha história, por exemplo, a pessoa falar para você, engordou, tá gordinho. Estou. E tudo bem. Agora, se você não está bem resolvido com isso, se torna um problema. Mesma coisa comigo em relação à educação. A doida, a falante, e lá vem a Chay, ela vai vir com alguma novidade. As pessoas que trabalham comigo sempre falam, Chay, quando a coisa engrena, que tá tudo certinho, todo mundo fazendo a mesma coisa, a Chay vem com uma ideia nova, porque ela não se conforma com mais do mesmo. E eu digo, ok, essa sou eu. Porque eu gosto de ser assim. Então, independente se para a pessoa rola como uma crítica, para mim é algo que eu tenho plena consciência e eu gosto muito de ser assim. Gosto muito de mudar. Eu gosto de pensar que o que nos trouxe até aqui foi ótimo, mas não é o que vai nos levar para frente, né? Todos os dias a tecnologia evolui, então as pessoas precisam evoluir a maneira como elas fazem os seus trabalhos. A melhor maneira de entrar em contato com você para saber mais e para evoluir nesse quesito que é tão importante, falar português de uma maneira não perfeita, mas de uma maneira correta, porque eu sei que tem muita gente que não sabe escrever. Eu contei isso numa live que a gente fez. Tinha uma pessoa que eu sempre mandava uma mensagem para ela e ela respondia com áudio. E ela respondia com áudio e eu falei, meu Deus do céu, eu não aguento mais ouvir a pessoa, eu queria que ela falasse, respondesse qualquer coisa. Tudo bem, a nossa reunião está confirmada, não precisa mandar um áudio para isso. E aí eu percebi que ela tinha uma dificuldade em escrever e a fala dela era uma maneira mais segura que ela sentia. É porque envolve o medo. O medo do julgamento, o medo de escrever errado. E esse medo pode desencadear vários problemas, inclusive doenças, depressão. Claro, muitos. A questão de você se fechar, né? Ter medo de se comunicar, ter medo de falar. Imagina um vendedor ter medo de escrever alguma coisa para um cliente. Hoje que todo atendimento é por WhatsApp, ele vai ter um problema até profissional. Então, a ideia é, você tem medo, você tem problema, mas você vê que falta algo a mais para aprender sobre a língua portuguesa ou qualquer outro conteúdo que seja, a gente tem que ir atrás, né? E tentar melhorar esse problema. Eu acho que o tempo que a gente perde... esse problema, eu vou linkar com um assunto que é uma propaganda que eu faço aqui, mas é porque, assim, existem coisas que fazem a diferença na nossa vida. Enxergar bem. Quando você não enxerga bem, e aí eu falo das óticas Carol, tudo se transforma. Quando você coloca um óculos de grau, a sua vida muda. O aprendizado, eu tive essa oportunidade no colégio. Eu ia mal no colégio, tinha uma dificuldade de captar e até que eu fui ao médico, descobri que eu precisava usar óculos. E aí eu linko com as óticas Carol. Mas tem um assunto que vem tomando conta aqui, que eu venho falando muito aqui do Centro Auditivo Ciane, em Florianópolis, que fica nos ingleses, porque assim, tem muita gente que também tem problema na audição. E aí... tem gente que tem problema e que não sabe, tem gente que tem problema e tem vergonha, tem gente que tem problema e tem vergonha de usar o aparelho auditivo, porque quando a gente fala em aparelho auditivo, tradicionalmente, é aquela coisa de velho, o meu avô usava e usava um tijolão na orelha. Hoje as coisas mudaram. Hoje existe uma possibilidade de você usar em casa, usar na sua vida, um aparelho muito pequenininho,
quase imperceptível. Se for para mulher, então, com cabelo, não vê de jeito nenhum. E o quanto transforma. Isso eu posso dar uma chancela, porque isso aconteceu dentro da minha família. Eu percebi, tem uma pessoa que tinha uma dificuldade enorme de ouvir, e essa dificuldade de ouvir, ela pode gerar no futuro uma demência mental, porque você para de processar tudo que está acontecendo, né? E assim, o quanto é importante ouvir. Gente, a tecnologia, ela faz parte, ela é um aliado da nossa vida. Então, se você tem uma dificuldade de ouvir, se você percebe que o seu pai tem uma dificuldade de ouvir, seus avós, o seu amigo, a sua companhia, a pessoa que trabalha na sua casa, a sua professora, o seu colaborador, vá buscar isso. E aí eu te coloco como sugestão o trabalho da Tanara, que a Tanara é uma super profissional, tem um carinho imenso. Então, assim, vale a pena você buscar essa informação, porque ela vai transformar a sua vida, entendeu? Então, esse centro que eu falo, o Centro Auditivo Ciane, fica nos Ingleses, na Rua Geraldo, o endereço está na sua tela, vai identificar. Às vezes a gente tem problema de visão, e o brasileiro tem muito, o ser humano tem muito, e às vezes não sabe, problema de audição, e ele pode transformar a sua vida. Eu posso falar de cadeira. Eu percebi que existia uma pessoa próxima de mim com um problema auditivo, e quando ela usou o aparelho, foi transformador, foi emocionante. E aí eu estou linkando isso tudo porque, assim, quando a pessoa aprende a falar, a se comunicar com um bom português, que ela para de ter receio, para de ter medo, ela vai vencer muito mais fácil na vida. E isso é muito legal. Eu acho que essa é uma das principais mensagens com você aqui no nosso programa. E eu te ouvindo falar agora sobre a questão auditiva, é muito importante, porque quando você não ouve corretamente, você não entende. E aí a gente tem uma falha grande na mensagem por aí. Né? Primeiramente, a criança aprende com gestos, sinais, o pai ou a mãe fala, ela ainda não reproduz, mas ela já começa a ouvir e entender. Ela ainda não fala, mas ela já entende. Então, o nosso áudio é a primeira linguagem que a gente aprende, para depois a gente começar a falar e, por último, escrever, né? Então, se você não ouvir, como que você vai entender corretamente? Vai perder muito. Dito isto, quero agradecer a sua audiência. Chay, obrigado por você ter vindo. Eu sei que você... Chay, eu vou contar. Nasceu em Floripa, mora em Biguaçu, trabalha aqui perto do Pantanal, tem um namorado chinês. É bom você de casa saber, porque você vai lá nas redes sociais, vai chegar cheio de gracinha. Aliás, sabia que já me pediram o seu WhatsApp? Para trabalho? Era outras intenções. Eu não posso falar quem foi. Mas a sua beleza atrai além do seu conteúdo, que é muito bacana. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Eu espero que as pessoas tenham mais qualidade de vida ao saber, entender e estudar mais sobre o português. Essa é uma deficiência que eu falo para você, já estava falando para a Chay. O nosso português é uma língua que exige uma doação, um estudo. E se você não tem isso, com certeza a gente se transforma em deficiente. E isso pode nos causar um problema muito sério na vida. Então, parabéns pelo seu trabalho, que é muito especial. Obrigada, Léo. Obrigada pela oportunidade de a gente poder conversar um pouco sobre educação, sobre tecnologia e o espaço que você abre sempre para as pessoas que são do local, da região. Essa é a meta. Bom, o evento está completando 18 anos em Santa Catarina. Ô, maravilha! Estamos ficando, não velhinhos, experientes, né? Manezinhos experientes. Manezinhos experientes. Vem aí o Jornal da Band. Aproveite bem seu fim de semana. Forte abraço. Siga a Chay nas redes sociais. E se você quer ver e rever ou compartilhar o nosso programa com a Chay para os seus amigos, clique aí, aponte o telefone, a câmera do seu telefone e você vai ver no Facebook e também no YouTube o nosso Bom Vivan. Forte abraço. Tchau. Você assistiu Bom Vivan ano 18. Oferecimento: Costelaria Ponta da Agulha, Box Motocicletas, Rua Capitão Euclides de Castro, 94, Coqueiros, Florianópolis. Force Clothes and Arts, Jurerê Internacional, Perfect Skin by Isa Bianchi, que luxo! Escola Canadense Maple Bear Continente. Um lugar mágico que fica entre o céu e o mar. Um lugar de sonhos e de memórias. Pessoas que guardam no coração os segredos para ir mais longe e prosperar. Quem é daqui também não esquece da fé, do orgulho e do trabalho. Um povo que sabe que a hora de crescer é agora. Uniprime.
Chegamos para cooperar. Chegamos para crescer junto com você. Tiago, olha só, agora que eu também sou Claro, eu queria conversar para definir qual é o papel de cada um. Você fala que a Claro tem o primeiro 5G do Brasil. Eu falo que tem internet com fibra, Wi-Fi na casa toda e tem o Now em todas as telas. E por aí vai. Aí você... Não fala nada? Nem que Claro tem planos pós com esporte, séries, filmes e muito mais? Vai! Não você não apresenta coisa sozinha ali? Com milhões de pessoas ao vivo? 250 mega por R$ 99,99? Vem pra Claro. Claro, tudo junto e conectado. Nos shoppings Almeida Júnior tem mais do que presente. Tem promoção, 1 milhão em prêmios. São prêmios de 10 mil por shopping a cada 15 dias. Concorra a cada R$200 em compras. Continente Shopping. Seja para o dia a dia ou para ocasiões especiais, o Imperatriz Gourmet tem os melhores produtos. Vinhos nacionais e importados, frutas e verduras fresquinhas todos os dias, uma padaria e uma cafeteria com doces e salgados sempre saindo do forno, além de lanches rápidos. Tudo o que você precisa e procura em um só lugar. Venha conferir e experimentar. Imperatriz Gourmet. Aqui, sabor é viver. Você que adora SUV e é apaixonado por design, precisa conhecer o Kia Sportage 2022. Um carro que não para de conquistar fãs no Brasil e no mundo. Mais bonito da categoria, o Kia Sportage traz inovações de um SUV conectado com o seu tempo e conforto premium. Conheça o Kia Sportage 2022. Impossível não se apaixonar.